O RB Notícias, que agora o Brasil News, está apresentando aqui uma conversa ao vivo com o deputado federal Celso Russomano, da Patrulha do Consumidor. É isso aí, Patrulha do Consumidor, que é transmitido sempre pela TV Record, atendendo muita gente. Muita gente. Ele me mostrou agora há pouco, não dá para mostrar na nossa... Só os Deixa eu pedidos. pôr aqui para ver se o que não vem. dá reflexo aí, ele assim, tá bom? Só aqui para vocês terem ideia, a quantidade de e-mail que chega, isso aqui é de hoje, ó. Caramba. É humanamente impossível, ó. Eu não consigo abrir tudo. Eu tento, ver, gente. Eu tento ajudar todo mundo. Quem consegue ser atendido, no caso, é uma pena de a gente dizer isso, mas é um privilégio ser atendido, não é? Então, a gente atende, consegue atender Nesses 30 anos, são 50. Quantos casos aí? Olha, você faz a conta, né? São, em média, 50 por dia. Vezes 5 só por semana, 250 por semana. Aí você multiplica por 4 mil por mês. Nem todos os casos acabam se transformando numa reportagem, né? Exatamente. Vocês, não. encaminham direto? Não, a maioria, porque eu fico com dó das pessoas, então mantém esse atendimento gratuito. Então, mais ou menos 1.000 por mês. Agora, imagina, 1.000 vezes 12 meses, vezes 30 anos. É muita gente. Milhares de pessoas. Mas, Celso, e a atividade política? Me conta aí um pouco. Como é que você está enxergando esse nosso país Nós hoje? estamos com o país parado, né? Infelizmente, o PT não tem a maioria no Congresso, não conseguiu construir uma aliança para fazer com que os projetos de lei fossem votados e andassem. Então, nós estamos com o país literalmente parado. Nós estamos no mês de maio. São 5 meses já de atividade. E efetivamente nada andou. Isso não é bom para o país. Independente da ideologia que os nossos telespectadores tenham, de centro, de esquerda ou de direita, isso não é bom para o país. O país tem que continuar andando, a economia do país tem que andar. Eu estava conversando hoje com um empresário que tem joalheria, joias, etc. E tal. Ele estava me dizendo, parou depois de janeiro, parou. Ele está com um faturamento de 45% e ainda foi assaltado várias vezes, 8 vezes. Complica, né? Então, as pessoas acabam perdendo a vontade. Eu acho que o Partido dos Trabalhadores tem que se organizar, tem que fazer um mutirão, tem que conquistar... Tem diálogo ali com esse pessoal? Então, o diálogo sempre existe, né? Porque o que é bom para o país, né, os parlamentares, tanto os senadores quanto os deputados, estão dispostos a votar. O Congresso Nacional está aberto para isso. Agora, se você não consegue construir o diálogo, aí fica bem difícil. E é o que a gente está vivendo nesse momento. Você achou que o presidente lá da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, tem feito um bom trabalho? Então, ele foi conduzido com uma forma maciça de votos. Né? Exato. O Arthur Lira, ele coordena os trabalhos da Câmara, mas na reunião de líderes, entendeu? Inclusive que é coordenada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, e no Senado pelo Rodrigo Pacheco, essa reunião de líderes é que decide o que vai ser votado, de que forma. Se não tem acordo na reunião de líderes, no plenário não vai votar nada. Então, as comissões estão trabalhando, mas o plenário tem votado muito pouco por falta de um consenso. Eu acho que o PT, que já tem uma experiência grande, né, governou o país por 12 anos, tem que se articular mais para que a gente comece a crescer. A economia está estagnada, infelizmente, totalmente estagnada. Os senhores lá na Câmara dos Deputados se entenderam no encaminhamento desse projeto aí da fake news? Então, esse projeto é muito ruim. É ruim, É muito ruim. O que você precisa para resolver o problema da fake news? Identificar cada post que é feito que sai de uma pessoa, né? É uma pessoa física que faz o post. Então, o que você tem são páginas que você não identifica quem é o dono daquela página. Pois é. Né? Você tem uma quantidade imensa de robôs trabalhando na internet. Então, por exemplo, falo mal do Celso Russomano. Eu vou lá, vou no perfil. Chego lá no perfil, olho lá no Instagram, por exemplo. Não aparece. Aparece lá nenhuma foto mas postada. Isso aí é responsabilidade das empresas. Então aí chego lá. Nenhuma foto postada.
aí falando mal, tecendo comentários, etc. Você vai ver o rosto crítica, da pessoa... sim, uma crítica política do seu trabalho. Não tem tal, problema. Não, é... Não, o problema é quando você se excede. Bom, mas aí você vai atrás dos perfis, os perfis são todos eles desconhecidos. Se a gente obrigar, e pode ser até por decreto, obrigar que as Big Techs identifiquem os perfis, né, e que as pessoas sejam identificadas com CPF, com RG e com nome, você não precisa de projeto de lei de fake news. Se alguém fizer ou exceder ou plantar uma notícia falsa, você identifica e ele responde de acordo com o Código Penal. O Código Penal já tem todas as apenações necessárias. Então, se eu falar mal a teu respeito, irmão, você pode me processar. Me chamar de ladrão. Pô, aquele jornalista, pô... Você está caluniando alguém? Existe crime para calúnia. Então, se você pode apenar... Eu vou entrar na justiça agora. E você, além da justiça criminal, você tem ainda a esfera civil, que você pode responsabilizar a pessoa financeiramente. Mas aquele projeto é muito ruim. A gente precisa, de fato, né, de legislação para impedir que essas fake news continuem acontecendo, de fato. Mas a gente não pode cessar o direito do livre manifestação do pensamento, que é o artigo 5º da Constituição. É a mentira na internet, né? Isso aí me leva a uma notícia. Hoje você recebe pelo WhatsApp uma série de coisas, você não sabe se é verdade ou falso. Aí eu fico o tempo todo, olha, isso aqui é falso, isso aqui é falso, isso aqui é... Ah, muito obrigado, você me avisou que é falso, etc. Mas as pessoas precisam pesquisar, elas veem as notícias e saem repostando tudo e não veem o que estão fazendo. Eu tenho aqui uma informação que pode nos levar a um outro assunto também, nos encaminhar para um outro assunto importante que está lá, caminhando no nosso Congresso, no nosso Parlamento. Tenho aqui informação que o deputado foi vítima de notícias falsas, dizendo que havia retirado sua assinatura para a instalação da CPMI dos atos de janeiro. São coisas que a gente vive. Eu pus a minha... Agora você apoia essa comissão, sim, apoio a CPMI. Vamos falar sobre isso, saindo de um assunto e entrando no outro. Eu assinei a CPMI e puseram na internet que eu tinha retirado. A sua assinatura. Ao contrário, eu tinha assinado. Isso aí complica, né? E aí você fica numa situação extremamente complicada, porque um vai repostando para o outro, e aí as pessoas começam a te agredir. Traíra, isso, aquilo, cada um inventa um adjetivo. E você fica sendo atacado desnecessariamente por uma notícia falsa. E aí eu tenho que ir lá e dizer, olha, é mentira, está aqui, meu nome está aqui, eu assinei a CPI, né, porque a CPI é importante para que a gente apure. Você acha que a CPI atende mais ao pessoal do governo ou da oposição? Atende à sociedade brasileira, porque o que aconteceu no dia 8 de janeiro tem que ser apurado. Simples assim. Você acha que o Supremo está se conduzindo bem, o relator desse inquérito aí, que é o Alexandre de Moraes? A gente está vivendo, eu vou ser sincero, para isso existe imunidade. A gente está vivendo um ativismo judicial. Isso não pode ocorrer. Isso aí encaminha para essa cassação do mandato do seu colega Deltan Dallagnol agora. Mas veja bem, ativismo judicial é quando o juiz extrapola a sua condição de juiz. Então, o juiz deve mandar investigar, ele não deve investigar. O juiz deve mandar apurar, não deve ele apurar. O Ministério Público tem a obrigação de fazer isso, primeiro através da Polícia Federal, depois o Ministério Público que faz a denúncia e chega para o juiz tem que estar isento, ele não pode participar do processo de apuração, do inquérito, porque ele não estará isento na hora de julgar. Então, isso é chamado ativismo judicial. Esse ativismo judicial começou com o Moro. E por conta disso é o que o Deltan Dallagnol está com problemas agora. Ele não foi cassado pelo Congresso Nacional. Ele tinha alguns processos tramitando antes de ser na época, como exatamente, promotor, como promotor. Então, lá naqueles processos diziam que ele, agora você acabou de dar uma notícia, inclusive, né, de que ele está obrigado a devolver dinheiro exatamente da Lava Jato, que gastaram dinheiro indevidamente, né, para apuração dos fatos, mas por conta da Lava Jato houve excesso,
Houve excesso do juiz Sérgio Moro, hoje senador, houve excesso do Deltan Dallagnol, houve excesso de alguns membros da Polícia Federal, né? Isso daí está sendo apurado. E como ele tinha processos e ele era um promotor que fez concurso Não, depois... até sindicâncias, não chegaram a ser processo, E ele fez né? um concurso depois da Constituição de 88, ele não pode ser candidato, porque os promotores, a partir da Constituição de 88, não podem ser candidatos Essa história também. a cargos eletivos. Então, ele pediu demissão, ele saiu antes do término dos processos, a legislação diz que ele não podia fazer isso, que ele tinha que esperar o término dos processos para depois pedir a exoneração do cargo de promotor, e aí a Justiça Eleitoral do Paraná julgou ele, e aí na Justiça, ele teve uma decisão em primeira instância, depois subiu para o Superior Tribunal Eleitoral e eles decidiram lá, ele não pode ter mandato porque ele não respondeu pelos processos dele. Apesar de ter sido absolvido na primeira instância lá no Paraná, né? Por a iniciativa aí do PT e PCdoB. De qualquer forma, você acha que agiram bem o PT? Olha, ele disse que foi vingança. Você é um jurista também. Você sabe que a gente opinar sobre um processo que a gente não tem você não tem os autos para poder opinar é muito complicado, né? Sumano, nós vamos para mais um break, vamos voltar para mais um bate-papo. Mais um bate-papo. Aliás, vai ser o nosso último segmento aqui. Mas, enfim, esse papo está muito gostoso, muito agradável e nós vamos voltar a ele depois de um pequeno intervalo. Fique com a gente, viu?